E aí eu vou pegar só um breve parêntese daquilo que você colocou, né? Não existe burnout em preguiçoso, né? Isso, normalmente isso. é um talento. Isso. Mas existe um outro estigma nesse momento que poxa, burnout só existe em quem não tem resiliência, ou essa pessoa é fraca, ela não sabe trabalhar sob pressão. Uma questão bem tóxica, né, nesse momento mesmo. E aí eu queria que você trouxesse, sabendo da existência, das não discussão sobre a doença mental dentro do ambiente corporativo. Essa é a primeira hipótese. A segunda, mesmo diante da discussão, ela não é preventiva, ela é terceirizadora da responsabilidade. E 3, né, ainda que haja discussão, existem esses ambientes tóxicos em que estigmatizam quem sofre, né, nesse momento da doença mental. De que forma que você acredita que a gente consegue implementar estratégias para que essa empresa responsável ela consiga implementar esse ambiente saudável e profícuo? Você percebeu a complexidade da tua pergunta? Bastante. Estamos indo em vários cantos da questão, entendeu? Que precisam ser, vamos dizer, entendidas, né, com algumas chaves. Né? Queria antes fazer uma observação. Eu não estou falando de todas as organizações são assim. Estou dizendo que grande parte das organizações não está querendo discutir a organização do trabalho nesses temas que a gente falou. Vamos falar um pouco, você usou uma palavra que tem sido muito utilizada nos últimos tempos, que é ambiente tóxico. Tá? Aí se criou um fenômeno, quem estuda, por exemplo, a história da segurança psicológica, né, percebe uma questão que, assim, às vezes o ambiente tóxico está na equipe e ele não tem acesso. As pessoas, assim, os líderes, desculpa, ele é o líder não tem acesso. Então, se tem uma lacração, sei lá como chama essas coisas, num ambiente de WhatsApp de equipe, né, que pressiona, entendeu? Que estigmatiza pessoas, etc., mesmo que elas não tenham nenhum problema mental, entendeu? Que é uma toxicidade, que tem algumas pessoas que estão começando a reclamar disso agora também. O problema não é o meu líder, é a equipe com quem eu trabalho. Uhum. Entendeu? Olha que configuração maluca que está dando. Quer dizer, a toxicidade do ambiente não se refere só à minha líder, mas à equipe com quem eu trabalho. Veio daí o termo ambiente tóxico, tá? Nas relações com pares, não necessariamente verticais. Tá? Como é a história do estigma, que é uma palavra que você usou? O estigma não é preconceito. Tá? As pessoas confundem. O estigma da doença mental, ele tem uma característica importante, que é assim, ele diz que o doente mental precisa ser isolado. Entendeu? Então, o isolamento é o... Por quê? Porque ele contamina. Parece incrível, mas ainda tem gente hoje que pensa que se você ficar do lado de um depressivo, você deprime. Que a tal a doença pega. Entendeu? Não faz o menor sentido isso. Então, o estigma, quando as pessoas que estão com algum problema percebem que serão estigmatizados, isso é um dado estatístico de uma ONG lá de São Francisco, nos Estados Unidos, que chama Mind Share Partners. Eles fizeram uma pesquisa e quando a pessoa percebe que vai ser isolada, vai ser, entendeu, afastada do grupo, da convivência, ela inclusive adia o tratamento. 80% dos casos, a Mindshare Partners conseguiu encontrar. Então, o estigma é uma coisa, e ele, para quem gosta de estudar, ele é medieval. É incrível. O Michel Foucault, que foi um grande pensador francês, ele estudou a história da loucura de uma forma tão brilhante quanto ele sempre foi, né? E você percebe que a questão do isolamento já vem da Idade Média, na prática de tratar essas coisas na Idade Média. Então, percebe que é o mesmo estigma, por exemplo, do presidiário, você precisa isolar.
não pode conviver com a sociedade, entendeu? Então isso é um peso muito grande, porque você vai me tirar grande parte da minha saúde, que é não conviver com pessoas, que foi o que a gente sentiu na pandemia. Ninguém saiu igual na pandemia, tá certo? Uma sequeladinha todo mundo teve. Uhum. Então acho que a questão do estigma ainda para o indivíduo é mais forte, porque ele sofre quieto, não fala. A premissa, para começar a falar na questão de que nós vamos fazer com isso, a premissa, por exemplo, que eu gosto de trabalhar é assim, vamos falar sobre o assunto. A primeira coisa. Não na tentativa de normalizar, tá? Mas de esclarecer grandes mitos sobre saúde mental, né? Os trabalhos que eu tenho feito, primeiro que eu não gosto de fazer palestra, porque fica uma relação muito estereotipada, assim, de eu falando, o resto ouvindo. Eu gosto de fazer rodas de conversa, e eu sempre começo com uma pergunta que está virando até uma pesquisa na minha mão, que é assim, quais são as tuas dúvidas e as tuas certezas sobre saúde mental no trabalho? E eu trabalho sobre aquilo. Entendeu? Não precisa PowerPoint, não precisa nada. Falei assim, vamos falar sobre isso. Da onde você tirou isso? Como é que você sabe? Você vai ver que as fontes são sempre muito pouco críveis. É sempre alguém falou, viu, não sei o quê. E ali começam a aparecer um pouco da coragem de falar sobre o assunto. Então, invariavelmente no grupo, eu falo, olha, eu tive, estou me tratando e não sei o quê. Entendeu? Então, eu acho que é isso, é criar um espaço para as pessoas falarem. O pessoal da Mindshare Partners fala muito sobre isso. Crie grupos permanentes para falar, grupos abertos, que as pessoas entram, saem, vêm falar sobre... Não é grupo de... entendeu? É grupo de vamos falar sobre o assunto. Né? Como é que é essa história? Né? Porque quando eu tenho um sinal de uma depressão, de uma ansiedade, ou um burnout, eu me sinto menor. Então as pessoas me diminuem. Até hoje tem gente que fala que quem é depressivo é fraco. Então, você tem... Outro dia mesmo alguém me falou de um diretor que se refere à doença mental como coisa de fracos. Entendeu? Isso não é possível, tá? Que ele não conheça ninguém, que ele não tenha ninguém na família. O dado é 1 a cada 5, né? Pô, então... não é possível que não conheça, tá certo? Todos nós conhecemos, seja colega, seja na família, entendeu? E eu acho que a terceira questão é porque quando você tem uma manifestação, o tratamento se dá nos 3 ambientes, no bio, psico e no social. E esse elemento social é fundamental. Então aqui você tem um grande paradoxo, que é o trabalho. Ele trata e adoece ao mesmo tempo. Então voltar para o trabalho é muito importante para a pessoa se reintegrar nas relações, né? E ao mesmo tempo, às vezes ele teve dentro da organização, ele ficou doente. Entendeu? Então assim, o suporte social é fundamental. E quando estou dizendo isso, não estou falando de assistente social, nem de... Estou falando de família, de amigos, entendeu? Porque a roda de amigos ainda... Nos mais jovens não, tá? Porque a maior parte dos jovens já está tomando algum bagulhinho, entendeu? Para controlar a ansiedade, a depressão e etc. Os jovens estão um pouco mais, infelizmente, né? Mas falam com isso, felizmente, com mais tranquilidade. Então, você vê que nas rodas de jovens a coisa é... Mas na organização existe uma quantidade enorme de mitos sobre doença mental. Porque uma outra coisa que complica é que dificilmente, se você tiver um sintoma mais permanente, que você reconhece em você, é muito difícil que você vá direto no psiquiatra. Porque o psiquiatra é o lugar do louco. Entendeu? Mais um estigma, né? Isso. Então, e isso engana a estatística, tá? Porque se você for olhar no convênio, tá? O grande número de atendimentos é clínico, você não tem quem vá direto. E é lá que tem que ir, concorda? Porque é lá. Porque os clínicos estão afastando porque percebem que há alguma coisa na queixa, então afastam a pessoa, né? E com algum remédio. Mas esse não é o tratamento.
Então, o tratamento é biopsicossocial, quer dizer, você tem que tomar alguma coisa, se for diagnosticado, e está claro, você tem que tomar alguma. No caso do burnout, nem sempre. Você tem que fazer algum esforço, no mínimo, para conviver com o fato de que daqui para frente você vai tomar remédio pro resto da vida. Então, seja terapia, o que for, você quer fazer yoga, quer fazer meditação, o que for, mas você tem que cuidar do teu psicológico, entendeu? Porque se fragilizou com o ataque de uma doença. Eles têm que ter suporte social, sabe? Família é fundamental. Né? Ter suporte social na família, nos colegas, no próprio trabalho. Né? Mas é o que vocês falaram, quer dizer, o estigma ainda é forte. Acho que eu faço 2 grandes anotações da sua fala nesse momento para seguir como um mini roteiro. Primeiro de tudo, é importante falar sobre. Isso, vamos falar sobre isso. Né? E o segundo, que eu anotei aqui nesse momento, é o entendimento que o trabalho, ele não deve ser um espaço que consome a possibilidade do indivíduo ter as suas relações sociais. Claro. Então, se o trabalho passa a ser, né, esse espaço, seja em função da carga de trabalho, seja em função do volume de trabalho, das horas de trabalho, que esgotam a energia do indivíduo em conseguir se relacionar com os seus entes familiares, com os seus amigos, isso já é um primeiro passo. Né? O primeiro passo é vamos falar sobre, e segundo, vamos ocupar o espaço que o trabalho deve ocupar. Ele não deve ir além daquilo que ele deveria realizar nesse momento, né? Então, acho que esses dois pontos de partida levo como ensinamento a partir da sua fala.